Esse aqui eu não assisti. Vamos assistir together. Bora! De hoje eu acho que eu vou fazer o jogo da Ana Maria e do Louro José parte 2. Deixa eu catar uma imagem do Louro José aqui na internet. Que isso, cara? Louro José todo viralizado, mano! Isso já aconteceu com você? Então não se preocupe, porque eu posso te ajudar com os serviços da NordVPN. Mas assim, logo no começo? Que é isso, Geminha? De websites, Isso aí, gente, NordVPN. Foi uma coisa que... Hoje eu tenho um assunto meio diferente pra gente tratar aqui. Foi uma coisa que simplesmente foi uma ideia que surgiu do nada. Muitos de vocês aqui do canal sabem que eu trabalho com jogos e que eu crio jogos, coisas assim de vez em quando. Para eu fazer esses jogos eu uso uma plataforma, né, uma engine chamada Game Maker Studio. Só que muitos anos antes do Game Maker Studio 2, que é o que eu uso, já existia o Game Maker normal. E esse Game Maker antigo foi até o 8.1 antes de se transformar no estúdio que a gente conhece hoje. Por que eu tô explicando sobre as versões antigas do Game Maker? Porque esses tempos eu tava de bobeira na internet e acabei me lembrando do nada de um dos piores tutoriais de Game Maker que eu lembro de ver na minha vida. Só que eu não lembrava muita coisa dele, eu só lembrava que ele ensinava várias coisas de uma forma que hoje em dia é praticamente só 100% errada, que não tem nem como ver isso como uma forma legítima de programar algo. E isso me deixou tão curioso que eu precisava voltar no tempo e ver se eu conseguia encontrar esse maldito tutorial, ver se eu ainda achava ele pela internet. Por mais incrível que pareça, eu consegui achar esse tutorial em um site ainda, onde tinham diversos tutoriais clássicos de Game Maker salvos, e a gente precisa deixar várias coisas claras aqui antes de começar isso. Primeiro, isso aqui foi escrito entre 2013 e 2004, ou seja, um tutorial extremamente velho. Eu não sei nem se eles tinham noções da capacidade da plataforma que eles estavam criando na época. Por si só, esse tutorial me ajudou sim muito a aprender coisas na época, mas também, por outro lado, me atrasou em diversos pensamentos que já estavam muito obsoletos quando eu li ele. E outro aspecto que eu achei muito legal é que eles deixaram toda a documentação sobre o tutorial escrita também, então você pode ler o que cada coisa na programação tá fazendo, o que também é muito legal. Agora vamos às coisas que não são tão legais sobre esse projeto. Para começo de conversa, já é ruim de abrir ele, porque hoje em dia a gente tem o Game Maker Studio e eu tive que ter o Game Maker 8 para poder abrir ele e ter mais ou menos uma noção de como é que ele foi feito na época, já que várias das funções nem existem hoje em dia. E rodando o jogo a gente pode ver que essa a arte dele interface já é bem antiquada, sabe? Mas tudo bem, esse não é o ponto dele. A proposta dele não é que eu servir saiba, como que eu não tava nem exemplo de um viva. jogo plataforma. E isso, bom, ele exemplifica até que bem. Eu acho que o maior problema artístico desse jogo é falta de animações em tudo. Ninguém se mexe em nenhuma situação. A própria personagem só tem dois frames, um que ela tá subindo uma escada e outro que ela tá parada de lado. Não tem nenhum detalhe colocado nisso. E vamos lá, de novo, é um tutorial, então quem precisa de detalhes, né? Você não precisa mostrar uma boa programação e já vai ser o suficiente. A interface do jogo, né, a HUD é horrorosa, principalmente porque tem 3 bonecas para demonstrar a vida ao invés de corações ou qualquer coisa mais palpável e clássica. E tem um caixote enorme e amarelo tapando metade da porra da tela o tempo inteiro. Então você não consegue nem ver se tem monstros vindo. E falando em ver se tem monstros vindo, a pior coisa de longe é a câmera, que só segue o personagem quando você tá na beira da porra da tela. Sim, isso mesmo, você tem que levar a personagem a quase sair da tela para que a câmera consiga acompanhar ela. E o mesmo é válido para se você estiver caindo. Então às vezes você pode escorregar de uma plataforma ou até querer descer e você não consegue ver o que vai vir embaixo de você. E até a câmera acompanhar, você já se bateu no monstro e morreu, que nem está demonstrado aqui, que foi totalmente sem querer e triste pra caramba. Pegando o pick-up da arma, você ganha o poder de atirar, só que simplesmente ela fica solta no meio da HUD, em qualquer lugar, como se não tivesse nem sido pensado. E eles nem ao menos colocaram a personagem segurando a arma, um frame que fosse dela, já que não é pra ter animação nesse jogo, para só tu ver a arma na tua mão. A única indicação que tu um dia tocou nessa arma é que agora tu cospe balas quando tu aperta espaço e que a tua HUD ficou 10% mais feia. Nem matar um inimigo no tutorial é algo satisfatório, porque não tem nenhum efeito de nada, o bicho só se achata e some. Acho que uma das coisas mais nada a ver é que só de encostar numa planta tu já entra no modo de escalada, sendo que num jogo normal normalmente tu teria que apertar pra cima, estando em contato com ela, pra aí entrar nesse modo. Mas eu acabei de lembrar, por falar em RPG Maker, Ibi, vocês conhecem Ibi? Gente, Ibi é muito bom. E o criador de Ibi refez Ibi com gráficos mais atuais. Eu tô só esperando sair a tradução pra nós poder jogar. Nossa, eu gosto demais.
Mas acredite se quiser, as maiores feiuras estão dentro do projeto. Só de abrir, a gente já repara numa das coisas mais tristes que ele tem aqui. Para começo de conversa, ao invés de só um frame da personagem olhando pro lado, eles têm dois, ela olhando para a esquerda e para a direita. Ao invés de ter só uma linha de código que faria ela poder virar para a esquerda e direita com apenas um frame. Ou seja, já temos aqui um gasto de memória e de trabalho desnecessário. E aí você fica ainda mais em choque quando você descobre que os inimigos também têm ambos esquerda e direita desnecessariamente. O que falar desse cenário que eu mal conheço e já detesto pacas? Pelo amor de Deus, por que tem grandes quadrados azuis na volta dos inimigos? Você deve estar se perguntando. Eles são pro inimigo se colidir neles e saber que é pra ele virar de costas e até o outro quadrado azul se colidir, virar de costas e ficar assim. Por que não só dizer pro inimigo onde é a beira da plataforma e ele virar sozinho, sem precisar fazer um objeto adicional só pra dizer pra ele virar de costas? E quando eu comecei a ter todas essas questões na minha mente, uma ideia foi se formulando lá no fundinho da minha cabeça. É que o cara pensou assim, por que fazer fácil? Por quê? Eu vou fazer difícil. Eu sou diferentão. Se eu tentasse tornar esse tutorial atualizado pro que hoje em dia a gente é capaz de fazer na plataforma, só que ainda na versão antiga do Game Maker, e usando apenas as artes que já estavam disponíveis no projeto. O quanto a gente conseguiria limpar esse código e tornar ele um pouco mais detalhado. Com essa dúvida eu comecei no meu primeiro e maior problema com o jogo. O negócio de ter dois sprites para esquerda e direita. O primeiro passo já foi apagar completamente um dos sprites. O segundo passo era tentar encontrar nessa programação orientada para botões que os caras usaram aqui, que era para ser para iniciantes, só que eu acho ainda mais complexo do que aprender a realmente programar, onde é que estava a área que eu poderia colocar o meu código de virar de costas. E aí, com um simples botão e um -1, agora eu já conseguia me virar de costas sem ter dois sprites. Só que eu tava dando um salto no espaço e tempo. Por quê? Porque os caras não tinham nem arrumado o eixo da personagem. Então o eixo tinha que estar todo esse tempo bem centralizado no meio da personagem, pra assim, quando ela virar, ela não sair voando lá pra frente. Um problema solucionado de 9.000. Mas vamos lá. Meu segundo alvo era a câmera desonesta dessa porcaria de projeto, que vocês vão ver o quão simples era arrumar. Eu simplesmente peguei o tamanho da tela, que era 300, disse onde é que era o meio de 300, que é 150, e simplesmente pronto, a câmera já conseguia me acompanhar horizontalmente só de eu chegar no meio da tela. Com a confirmação que isso funcionava para a câmera no movimento horizontal, eu só fiz exatamente a mesma coisa no campo vertical. E pronto, dava pra até ver onde a gente ia cair. A partir daí o jogo já tava até começando a parecer bem mais jogável. Depois de arrumar isso, eu fiquei até em choque com a quantidade de tipos de botões programados que eles tinham no programa. Tipo, 1000 abas entupidas de botões únicos em cada aba, e é tudo uma puta de uma coisa desnecessária só pra pessoa não aprender a programar escrevendo, aprender desse jeito estranho. E por ser tão bizarro e eu estar completamente perdido, eu resolvi usar outra coisa que já... Gente, é vocês que não entenderam. A pessoa que criou isso, ela pensou, eu vou fazer de um jeito bem difícil que eu vou salvar vidas. Porque quando uma pessoa começar a programar, ela vai ver que é o inferno e vai desistir. Então eu tô dando uma oportunidade de um trabalho melhor para essa pessoa, uma vida melhor, uma sanidade mental. É isso, é vocês que não entenderam. Mas este cara deveria ser canonizado. Já tinha liberado nessa versão, que é poder escrever os códigos. E assim eu já arrumei o sistema de gravidade e colisão do jogo para que quando eu me colidisse numa escada e apertasse o botão para cima, aí sim eu entrar no modo escalado. Só que claro, eu não sou nenhum profissional e tava tudo indo bem demais, né, para eu não cometer alguma gafe duvidosa. Mas depois de não muitas arrumações, eu já consegui entrar no modo escalada só quando eu quisesse. Outra coisa que foi muito rápida de mudar foi a HUD, porque eu comecei deletando ela inteira fora, porque ela era podre, e escrevendo um código do zero para que ele desenhasse corações no canto da tela, ao invés de um quadrado enorme amarelo com 3 mulheres dentro. E como você pode perceber aqui, funcionou muito bem. Outra coisa que me incomodava muito também era não poder ver quantos tiros eu tinha na pistola que eu tava na minha mão naquele exato momento, e quando ela acabava, tu simplesmente não podia disparar
contar mais, e tu tinha que contar no dedo, ou sei lá como, contar com o teu cu, e aí já estavam sanados 2 problemas. Agora a gente conseguia ver quantas vidas a gente tinha sem ter uma boneca gigante e quantas balas a gente tinha na nossa pistola. Dos problemas da HUD antigos, a gente só tinha um a consertar, que era o score, escrito gigante, score, e ocupando um puta espaço. A minha solução para isso foi colocar um ícone do score, que são os cogumelinhos que você pega, e simplesmente colocar o número do lado disso, já que fica implícito que você tá coletando isso e isso vale pontos. Aí chegou a hora de mexer nos inimigos, e é claro que os sprites também tinham 2 lados e também estavam com o eixo completamente fora de lugar. Depois disso eu passei para os problemas de programação deles e tentei refazer todo o sistema de gravidade dos bichos, porque eu percebi que não tinha se tu levantava eles do chão. Claramente não era muito bem assim um sistema de plataforma bom. E, na verdade a programação tava tão porcalhuda que eu basicamente apaguei tudo e reescrevi tudo do jeito certo na folha de código bonita. E agora ele tinha um sistema de gravidade de verdade, ele já começava no chão, menos se eu jogasse ele pra cima, e se ele identificasse que ele ia cair num buraco, ele viraria automaticamente, ou seja, não precisamos mais dos quadrados azuis estúpidos pra dizer pro bicho virar. Você tem o sonho de fazer jogos pelo menos um pouquinho melhor do que eu, e talvez seguir profissão nisso algum dia na sua vida? Então esse é o lugar perfeito pra você, os cursos online da EBAC. A EBAC Meu é uma Deus, escola mas de é arte e 2 num vídeo tecnologia só, que que tem mais isso? de 150 Chama Plis, tá ficando cursos e rico. 60 mil alunos, cheia de profissionais Meu pai ultra bem amado, qualificados, tanto no negócio Brasil quanto no exterior. gigantesco. Se você tem interesse Isso aí, em se você tem tecnologia, interesse, marketing, gente, criatividade, EBAC, mas a EBAC não tá me pagando. R$200 de desconto usando o cupom GEMA200. 2 Bora anúncios. lá. Aí eu fui testar um código e descobri que ele não existe nessa versão do Game Maker. Eu descobri isso quando eu simplesmente sumi ao pegar minha arma. Meu intuito em mexer no player era que agora eu ia fazer a arma aparecer na sua mão quando você pegasse ela do chão, e também adicionar um wobblezinho assim, que é esse efeito do player indo pro lado e pro outro. O único problema é que claramente a arma tava ficando no lugar errado, mas só arrumando a coordenada eu já consegui arrumar isso e já tava começando a ficar bem mais interessante de se mover, porque mesmo sendo um wobble meio esquisito e mal feito da minha parte, ele ainda funciona para movimentar a personagem, já que nada tem animação nisso. Eu também coloquei pra arma ficar dando uma flutuadinha na frente do player, assim, tipo, pra ela não ficar totalmente na força da mente. Só que como eu não podia mudar os gráficos, porque foi o desafio que eu me impus, né, eu não tinha a mão da personagem segurando. Mas daí é licença poética. Depois disso veio outro surto de apagar inteiramente o código do Pterodátilo, porque não era bom também, e a gente precisava mudar porque ele tava simplesmente voando duro no meio do ar e isso não ia ser aceito. Então lá fui eu programar um sistema que ele podia até virar de costas quando ele quisesse no meio do ar, para ele ter um pouquinho de inteligência da parte dele, fazer o que ele quiser, o que ele bem entender. E adicionei esse efeitinho dele ficar indo pra cima e pra baixo só pra parecer que ele tá realmente flutuando no ar, né? Porque tá difícil essa animação dura dele. Primeiro ele até ficou meio estranho, mas depois eu consegui consertar isso e aí ele já tava bem melhor, só de poder se mover mais livremente por aí. Por mais que ele ainda dê de cabeça e vire. Mas realmente, mesmo com esses códigos melhorados, a animação dele tava fazendo muita falta. Sei lá, ele fica estranho, estático assim no ar. Eu resolvi meter o mesmo efeito de wobbly, wobbly, wobbly que tem no player pros dinossauros também. Primeiro testando no que só andam horizontalmente e ficou aceitável o suficiente. Novamente, eu não coloquei muito pensamento nisso, então tá meio tosco, mas é, de novo, melhor que não ter uma animação nenhuma de movimento. E depois colocando isso também no Pterodátilo, que já tava aparecendo, sei lá que porra que tá aparecendo, mas tá melhor que sem animação. Ou não também, né? Vai do olho de quem vê. Mas aqui vem uma coisa que eu realmente acho que melhorou bastante, que foi quando eu resolvi apagar toda a programação dos cogumelos que tu ganha score pegando e fazendo eles flutuarem no ar e ficarem tipo sacudindo assim, pra dar aquela impressão real de, olha, eu sou um item que você pode pegar. Depois disso eu senti que já tava quase tudo pronto, só que eu lembrei que tinha um efeito que tava faltando, que era quando você mata os bichos, tipo, dando um tiro, nada acontece, eles só somem. E eu lembrei que tinha esse efeito de explosão, que é meio tenebroso do Game Maker antigão, ele é muito, muito feio. Mas, como eu não podia adicionar nenhum tipo de arte extra, isso aqui ia ter que servir. Mas só ele não tava bom o suficiente. Então eu adicionei um código que conseguia quebrar o inimigo em vários pedaços com física. Só que a física tava meio explosiva até demais. Pra arrumar isso eu comecei a tentar colocar gravidade nesses pedaços, só que eles ainda estavam atravessando o chão e isso era meio estranho. E foi aí que eu fiz a versão mais perturbadora, que é quando tu dá um tiro no monstro, o pedaço dele cai no chão e só morre, cai que nem bosta no chão. Tu mata ele bem na beirinha, os pedaços começam a escorrer, como se fosse um sangue mesmo, uma podridão.
caindo aos pedaços. Gota de dinossauro, que delícia. E eu até tentei adicionar mais um sangue extra, algo assim que passasse uma vibe de sangue escorrendo ou estourando de dentro, mas simplesmente não ficava muito bom. Precisava fazer uma arte extra, mas eu não podia, então isso aqui foi feito com programação só mesmo, era só um círculo vermelho programado pra aparecer. Por si só, esse sangue não serviu, então teve que ficar realmente a fumaça horrorosa de feia lá, mas foi mais ou menos por aí que eu parei de mexer nisso, até porque eu já tava começando a ficar tempo demais mexendo num tutorial antigo do Game Maker. Mas eu acho que eu consegui provar meu ponto, que com só mais 1 hora de tempo colocada nisso, dá pra fazer um tutorial com várias ideias diferentes que hoje em dia a gente aplica em vários jogos indie. Obviamente eu quero lembrar vocês de que isso daqui é só uma brincadeira e um desafio que eu propus pra mim mesmo. Claramente eu não tô dizendo que os caras que fizeram o tutorial na época são burros, até porque eles mesmos me ensinaram, tá bom que algumas coisas meio errado, mas me ensinaram grande parte do que eu sei hoje em dia. E eu curto muito essa ideia de pegar um jogo simples e adicionar detalhes a essa simplicidade dele. Porque eu acho que, na verdade, todo jogo brilha é no detalhe, não necessariamente só na gameplay base dele. É isso aí, eu só quis fazer esse vídeo bobo, não tem nada demais nele e eu espero que você tenha curtido só o que você viu. Sei que não é exatamente meu vídeo mais incrível de todos, mas é algo que eu quis fazer e o canal é meu, né? Aí eu fiz. Eu tô tentando trazer um pouquinho de volta a minha vibe antiga do canal, quando eu simplesmente postava as coisas que eu queria e não necessariamente só o que eu achava que ia ir super bem, que é algo muito difícil da gente fazer. Ai, eu apertei sem querer. Não vamos ter o final do vídeo, mas eu dei like.